Hoje eu quero falar com vocês sobre 3 estratégias para você permanecer firme e vencer as perseguições. Então, fique conosco! A primeira estratégia é a confiança em Deus. Devemos confiar em Deus e confiar nele plenamente. Em 2 Timóteo, capítulo 3, o versículo 12 e o versículo 13, diz assim: E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições, mas os homens maus e enganadores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Você viu aí? A Bíblia diz que nós iríamos padecer perseguições. A Bíblia diz que nós iríamos passar por isso. Mas a Bíblia diz que o homem mau, o homem enganador, ele vai de mal ao pior. Então nós devemos crer em Deus e confiar em Deus, porque nós não vamos de mal ao pior, porque a Bíblia diz que em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. E piamente cremos neste Cristo Jesus. E por isso somos perseguidos. Não se esqueça de deixar o seu like, o seu joinha aí, e também se inscrever nesse canal aqui. Compartilhe esse vídeo. E número 2, alegre-se em Cristo. O crente tem que ter fé e ter a confiança de que ele já venceu em Cristo Jesus. Há vários tipos de perseguição. Existe aquela perseguição política em alguns países de orientação ateísta ou até mesmo islâmico, que também é uma perseguição política e religiosa, mas também existe a perseguição cultural, como foi no Brasil há algumas décadas atrás. O povo evangélico sofreu muita perseguição cultural aqui no Brasil. Basta você estudar a história desse país. Mas também existe aquela perseguição pessoal. Tenho que te dizer, confia em Deus. A segunda coisa que você tem que entender é se alegrar em Cristo Jesus. A Bíblia diz assim, Mateus capítulo 5, do versículo 10 ao 11, vai dizer assim: Bem-aventurados que sofrem perseguições por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Tá vendo? Você está sofrendo perseguição por causa da justiça, daquilo que é justo, daquilo que é bom, daquilo que é real. A Bíblia diz que iríamos sofrer perseguições por causa disso, mas daqueles que assim o fazem, que estão confiantes em Deus, deles é o reino dos céus. E aí continua a leitura. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriares e perseguires, e mentindo disserem todo mal contra vós, por minha causa. Por causa de quem? Por causa de Jesus. Quando você for perseguido por causa do amor a Cristo, quando você for perseguido no seu trabalho porque você é um cristão, quando você for perseguido na universidade, na faculdade, porque você é um cristão fiel, por amor de Cristo, você é bem-aventurado, porque Cristo está com você. E por isso você é bem-aventurado. A terceira coisa, que algo é bem mais difícil, em meio à perseguição você deve sim amar o vosso inimigo, amar aquele que vos persegue, pois foi o que o Senhor Jesus Cristo nos ensinou. Veja o que está escrito em Lucas 6, do versículo 27 e o versículo 28. Diz assim: Mas vós que isto ouvis, digo, Jesus dizendo, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, bendizei os que vos maldizei. Ou seja, diga bem daquele que diz mal contra você, daquele que fala mal de você, diga coisas boas sobre ele. E orai pelos que vos caluniam, aqueles que inventam mentiras sobre você. Ore por eles, mas ore em amor, para que venham conhecer a verdade em Cristo Jesus, para que tornem juntamente com você irmãos em Cristo Jesus. Primeiro, você deve confiar em Deus. Segundo, você deve se alegrar no Senhor, mesmo em meio à perseguição, você deve se alegrar no Senhor. Terceiro, você deve amar os vossos inimigos e orar por eles. E talvez esse terceiro seja o mais complicado para todos nós, mas é algo que Deus coloca em sua palavra. É algo que Deus exige de nós, algo que Deus quer que nós façamos para demonstrar o reino dele a este mundo. Um reino de amor, um reino de graça, um reino que o seu rei, Cristo Jesus, na cruz, mesmo todo aquele povo olhando para ele, odiando ele, xingando ele, blasfemando contra ele, ele diz: Pai, perdoai-vos, eles não sabem o que fazem. E por amor, Jesus Cristo se entregou à morte por aqueles que eram os seus inimigos. Éramos inimigos de Deus, mas Deus nos amou. E por isso, como imitadores de Cristo, devemos amar os nossos
inimigos. Continue firme em meio à perseguição. Não desista. E até mais!